Ali no texto de Lucas, em Atos dos Apóstolos, nós vemos relatos de milagres, curas extraordinárias, poder de Deus sendo derramado sobre o povo, batismo com o Espírito Santo, línguas estranhas, dons espirituais e muitas outras coisas mais que são demonstração do poder do Espírito Santo de Deus na vida dos discípulos. Mas a questão é, e nós, igreja dos dias atuais, devemos experimentar as mesmas coisas que os discípulos da igreja primitiva experimentaram? O batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais são para os dias atuais ou foi só para a igreja primitiva? É isso que nós estaremos estudando no vídeo de hoje. Portanto, seja bem-vindo ao nosso canal para mais uma aula da Escola Dominical. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos amigos e irmãos, é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para estudarmos a poderosa Palavra de Deus. E no vídeo de hoje estaremos estudando sobre o tema O Avivamento na Vida da Igreja. Tema este que nós vamos estudar baseado na lição de número 5 da revista da CPAD, Escola Bíblica Dominical, lição de adultos. E o vídeo de hoje está muito interessante, porque nós vamos falar sobre o avivamento na vida da igreja primitiva e buscar aplicar este tema sobre a perspectiva do avivamento na vida da igreja contemporânea, ou seja, a igreja dos dias atuais. Para estudarmos este tema, nós estaremos tratando aqui de 3 tópicos. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre o batismo no Espírito Santo e o público-alvo, quem são aqueles que podem e devem ser batizados com o Espírito Santo, que é a promessa feita por Jesus Cristo antes da sua ascensão aos céus. No tópico de número 2, nós vamos falar sobre o dinamismo da igreja apostólica, trazendo aqui um olhar sobre a igreja apostólica, a igreja primitiva, e buscando extrair lições desta igreja para os nossos dias. E no terceiro tópico, nós vamos falar sobre um ministério ungido para os dias atuais. E estaremos aqui fazendo a aplicação deste tema teológico do batismo no Espírito Santo, dos dons espirituais para os dias atuais. Então, fique conosco até o final deste vídeo. Você vai ser abençoado, você vai ser edificado, você vai ser despertado pelo poder da palavra de Deus sobre este tema, o avivamento na vida da igreja. Deixe o seu like, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e nos ajude a transmitirmos a palavra de Deus por meio desta ferramenta que é o YouTube. Deixe o seu comentário, compartilhe este vídeo com alguém, convide alguém para estudar a palavra de Deus conosco e vem comigo estudar a palavra de Deus. Tópico de número 1, o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. Neste primeiro tópico, nós estaremos fazendo uma abordagem sobre quem é o público-alvo do batismo no Espírito Santo. Esta promessa que foi feita desde o Antigo Testamento através do profeta Joel, no capítulo 2, versículo de número 28 e 29. Será que o batismo com o Espírito Santo era só para a igreja apostólica ou também vale para todos os crentes espalhados por este mundo em todas as épocas até o Senhor Jesus Cristo voltar? Neste primeiro tópico ainda estaremos falando também sobre a questão cessacionista, uma corrente teológica e interpretativa que diz que o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais não são mais necessários para os dias atuais, porque nós temos agora a palavra de Deus em nossas mãos. E quais são as condições para que alguém possa experimentar
experimentar o batismo com o Espírito Santo, prometido por Jesus Cristo aos seus discípulos, momentos antes de ascender aos céus, após a sua ressurreição. Então vamos falar aqui de 3 pré-condições que fazem com que o crente possa ter condições de experimentar esta promessa, esta bênção na vida de todos os cristãos. Vamos lá. A primeira condição que o autor da lição traz aqui para receber o batismo no Espírito Santo é passar pela experiência da salvação. Meus irmãos, o batismo com o Espírito Santo é uma promessa para os crentes em Cristo Jesus. É uma promessa para os salvos, ou seja, sem salvação não há condições nenhuma de alguém experimentar o batismo com o Espírito Santo. Aí você pode dizer assim, mas pastor, eu já vi pessoas de outras religiões que não seja o cristianismo falando em línguas estranhas. Meu irmão, pode ter certeza que essas línguas não eram provenientes do Espírito Santo de Deus, porque o apóstolo Paulo ensina que os crentes, a igreja, é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Se não é cristão e não tem o Espírito Santo abrigado dentro dele ou fazendo morada dentro dele, você pode ter certeza e convicção de que não é o Espírito Santo que está colocando essas línguas estranhas nos lábios dessas pessoas. Uma coisa que nós devemos alertar também é que o diabo sempre foi e sempre será imitador das coisas de Deus, uma vez que ele sempre desejou se passar por Deus. Então tomemos muito cuidado neste ponto importantíssimo. Ou seja, para quem é o batismo com o Espírito Santo? Para todos os salvos, ou seja, para todos os verdadeiros salvos em Cristo Jesus. Esta é a primeira condição e de grande importância. A segunda condição é obedecer a Deus, ou seja, os candidatos ao batismo com o Espírito Santo, além de serem salvos, transformados pelo Espírito Santo, regenerados, justificados por Deus, eles precisam também viver uma vida de obediência a Deus através da palavra do Senhor. Tem que ser crentes obedientes, tem que ser crentes bênçãos, né? Tem que ser abençoado por Deus, tem que ser uma bênção nas mãos de Deus. E assim ele está também sendo candidato ao batismo com o Espírito Santo. Em terceiro lugar, a terceira condição aqui é a santificação, né? Santificar-se é viver uma vida de pureza espiritual, de santificação em todas as áreas da sua vida para experimentar este poder que vem do alto. Portanto, esse chamado de Jesus é para todas as pessoas que passaram pelo novo nascimento, que são obedientes a Deus e que santificam a sua vida diante do altar do Senhor. No segundo ponto, nós temos aqui a promessa para todos os salvos, a quem está disponível o batismo com o Espírito Santo, para todos aqueles que já experimentaram a salvação. Na lição está dito assim: os primeiros a receberem esta manifestação sobrenatural do Espírito Santo foram os discípulos lá no cenáculo, conforme registrado por Lucas em Atos capítulo 1, versículo 12 ao 14. Quando você lê Atos dos Apóstolos, você percebe que os discípulos estavam obedecendo a ordem de Jesus de ficar em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder, e eles estavam ali constantemente em oração, buscando a promessa do empoderamento, buscando a promessa de receberem poder do alto. E assim eu também estabeleceria como uma condição para o recebimento do Espírito Santo, ou do batismo com o Espírito Santo, a busca perseverante através da oração. Além de ser salvo, além de ser obediente a Deus, além de ser um crente santo, precisa também
perseverar na oração e desejar ser batizado com o Espírito Santo. Com relação ao alcance da promessa do batismo com o Espírito Santo, ou seja, para quem é essa promessa? Era só para os discípulos de Jesus na igreja primitiva? Ou também esta promessa diz respeito a nós? Nós temos um texto aqui que, para mim, encerra a conversa sobre para quem está disposto o batismo com o Espírito Santo. Eu quero ler Atos, capítulo de número 2, versículo 39 para você, que diz assim: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Olha só, nós temos um elemento textual aqui que, ao meu ver, encerra toda a discussão sobre quem são os candidatos ao batismo com o Espírito Santo. Nós temos no texto aqui o apóstolo Pedro, em seu primeiro sermão após o recebimento do batismo com o Espírito Santo, dizendo que a promessa de Joel, no capítulo 2, versículo 28, diz respeito a vós, ou seja, a vocês que estão me ouvindo, aos vossos filhos, aos seus descendentes, a todos os que estão longe. Alguém pode até interpretar dizendo, esta questão de a todos quantos estão longe não diz respeito à questão, a distanciamento temporal, mas geográfico, a todos quantos estão morando fora de Jerusalém. Tudo bem, é até aceitável essa interpretação. Mas aí o apóstolo Pedro termina dizendo assim: a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Então aqui nós temos um distanciamento temporal claro, ou seja, não importa se seja no primeiro, no segundo, no terceiro ou no século 21. O importante é que a promessa diz respeito a todos, a tantos quanto nosso Deus, nosso Senhor, chamar. E aí eu pergunto, você foi chamado por Deus? Se sim, você é candidato ao batismo com o Espírito Santo de Deus, tá bom? Nós concluímos que o batismo no Espírito Santo é para todos os salvos, em todas as épocas, de todas as culturas e em todos os lugares. Amém? Busque o batismo com o Espírito Santo. E no terceiro ponto nós temos aqui a discussão do engano dos cessacionistas. Mas deixa eu explicar primeiramente para você o que significa este termo cessacionismo ou cessacionista. Cessacionista é aquele que tem uma visão teológica interpretativa na linha do cessacionismo. E o que é cessacionismo? Cessacionismo é uma corrente teológica que interpreta se a questão, o tema que nós estamos discutindo aqui sobre batismo com o Espírito Santo e dons espirituais, eles interpretam isso dizendo que estas questões só eram necessárias para os dias da igreja apostólica, ou seja, só funcionou a promessa, ela só dizia respeito aos apóstolos e aos primeiros discípulos. O pastor Elinaldo Renovato, o autor da lição, define o cessacionismo como uma corrente da teologia reformada e de algumas igrejas históricas que afirma que os dons espirituais cessaram na vida da igreja. Ou seja, eles acreditam que o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais só foram necessários para os dias apostólicos, ou alguns cessacionistas ainda arriscam a dizer que os dons espirituais só serviram até o fechamento do cânon bíblico no 5º século da igreja, porque a partir daquele momento a igreja tinha da parte de Deus o cânon bíblico, a palavra de Deus já formada, encerrada dentro de um cânon, e assim então, se você quer ouvir a voz de Deus, você precisa ir para as Escrituras Sagradas, então não há mais a necessidade de dons, como por exemplo o dom de profecia, onde nós acreditamos que Deus fala através deste
destes dons. Mas a questão do cessacionismo existe base bíblica para afirmar que a promessa do batismo no Espírito Santo e os dons espirituais era só para a igreja apostólica ou era só até o fechamento do cânon bíblico? Não. Essa corrente teológica, na verdade, é mais um pressuposto filosófico do que teológico. Eu desafio qualquer um a me mostrar um texto bíblico coerente que afirma que os dons espirituais cessariam em algum momento da história da igreja. É necessário ressaltar aqui também que os crentes reformados cessacionistas, porque nem todos os reformados são cessacionistas, afirmam que o batismo com o Espírito Santo acontece automaticamente na conversão de alguém. Ou seja, eles dizem que todos os crentes são batizados com o Espírito Santo uma vez que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nós, como pentecostais e continuistas, nós não concordamos com essa interpretação, porque nós vemos claramente que os discípulos de Jesus já eram convertidos, já eram crentes, e depois foram batizados com o Espírito Santo. E também muitos outros textos bíblicos que nós precisaríamos de um vídeo específico só para falar deste assunto, para mostrar biblicamente que o batismo com o Espírito Santo não é a mesma coisa que a conversão, tá? E para finalizar este tópico, nós vamos reafirmar aqui que, como pentecostais, nós acreditamos que o batismo com o Espírito Santo é acompanhado da evidência física de falar em línguas estranhas, bem como acreditamos na atualidade dos dons espirituais na vida da igreja. Amém? Tópico de número 2, o dinamismo da igreja apostólica. Neste segundo tópico, estaremos falando sobre o nascimento da igreja debaixo já de um grande e poderoso avivamento da parte de Deus. E também neste segundo tópico falaremos da dinâmica da igreja após o dia de Pentecostes e perceberemos aqui o quanto os discípulos foram tremendamente usados por Deus com ousadia por conta do avivamento recebido através do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. No primeiro ponto, então, nós temos aqui que a igreja nasce avivada. Do ponto de vista histórico, a igreja passou a existir no dia de Pentecostes. Existe uma discussão teológica aqui sobre quando se deu o nascimento da igreja. Alguns defendem por questões até de interpretação escatológica. Alguns defendem que a igreja já existia no Antigo Testamento, ou seja, a nação de Israel, o povo de Israel no Antigo Testamento era a igreja do Antigo Testamento. Outros afirmam que a igreja nasceu no dia de Pentecostes. Eu creio que a igreja nasce no dia de Pentecostes, diferenciando igreja e Israel. Israel era o povo de Deus no Antigo Testamento. No Novo Testamento nós temos a igreja, que é composta tanto por judeus quanto por gentios. Então a igreja nasce no dia de Pentecostes e já nasce debaixo de um poderoso avivamento. Você já leu Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, olha que coisa linda, o relato histórico aqui escrito por Lucas, do versículo 1 ao 4, ele diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo, que pousavam sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Que relato maravilhoso no nascimento da igreja, de que todos que estavam ali
foram batizados com o Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Então ali no Pentecostes, o Senhor iniciou o maior avivamento da história humana. O avivamento pentecostal teve início no dia de Pentecostes e até hoje o Espírito Santo está derramando poder sobre a sua igreja espalhadas por este 4 cantos desta terra. Louvado seja o nome do Senhor. No segundo ponto, nós temos aqui a igreja depois do Pentecostes. O que é que acontece com estes discípulos que foram cheios do poder de Deus no dia de Pentecostes lá na cidade de Jerusalém? Após o Pentecostes, você começa a ler o livro de Atos dos Apóstolos e você vê toda a consequência deste derramamento de poder na vida dos discípulos. Por exemplo, já no capítulo 3, Lucas registra que Pedro e João estavam subindo as escadas do templo em direção à porta formosa no templo de Jerusalém e tinha lá um homem paralítico que estava pedindo esmola e nós temos ali o relato maravilhoso e extraordinário da cura deste paralítico saltando, louvando a Deus e entrou dentro do templo, aleluia, andando e saltando e glorificando a Deus. Portanto, nós temos ali já uma dinâmica diferente a partir de Atos, capítulo de número 3, de uma explosão de milagres, de poder, de transformação de vidas, de salvação. E é isso que o pastor Elinaldo Renovato coloca na lição. Ele diz assim: após o Pentecostes, a igreja apostólica pregava na autoridade do nome de Jesus, na unção e poder do Espírito Santo. E aí nós vemos perseverança na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na oração. Também nós vemos temor no coração dos crentes, temor a Deus, sinais e maravilhas. Além de tudo isso, nós temos ainda o cuidado especial entre os irmãos. E aí nós percebemos, conforme foi destacado aqui na lição, que o avivamento espiritual na igreja apostólica revela um profundo compromisso em 2 esferas. Primeiro, na esfera espiritual, havia piedade, palavra e oração. E segundo, na esfera social, havia comunhão suprindo a carência dos irmãos, porque o relato de Lucas diz que todos tinham tudo em comum. Amém? Então, neste ponto, nós aprendemos que a igreja, não interessa se é a igreja apostólica, pós-apostólica, a igreja da Idade Média, a igreja moderna, pós-moderna, a igreja de Jesus Cristo, em todas as eras, em todos os lugares, é a comunidade profética e carismática dos últimos dias. Amém? Neste segundo tópico, então, aprendemos que a igreja do Pentecostes nasceu avivada e permaneceu avivada. E isso explica o dinamismo dessa igreja. Tópico de número 3. Um ministério ungido para os dias atuais. Queridos irmãos, depois de tudo que nós já estudamos nos tópicos anteriores, só nos resta encerrar o vídeo de hoje falando que nós precisamos buscar exercer um ministério ungido nestes dias atuais, porque os desafios da igreja de hoje são tantos quanto os desafios da igreja primitiva. Obviamente que são circunstâncias diferentes, momentos diferentes, mas os desafios existem e nós precisamos da unção e do poder do Espírito Santo para vencermos e superarmos todos os desafios e cumprirmos com a missão a qual nos foi confiada por Deus. Então, neste terceiro tópico, falaremos de um ministério ungido, através da pessoa do Espírito Santo de Deus. Falaremos também que o ministério ungido é aquele que é autenticado por Deus e o ministério ungido glorifica a Cristo. No primeiro ponto, nós temos aqui na unção do Espírito Santo. A pregação cristã deve ser acompanhada de poder, sinais
e milagres. Se nós olharmos para as páginas do livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver isto acontecendo naturalmente na vida da igreja. E por que acontecia naturalmente? Para credenciar os apóstolos? Não. Acontecia porque eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Então nós, nos dias atuais, precisamos, tanto quanto os apóstolos, da manifestação do poder de Deus no nosso ministério, no nosso dia a dia. Neste momento eu gostaria até mesmo de ler aqui uma citação de Sam Storms, um reformado, acredite, um pastor reformado que foi cessacionista e hoje ele é continuista. E ele diz assim no seu livro Dons Espirituais, uma introdução bíblica, teológica e pastoral. Este livro aqui, e ele diz assim na página de número 15, no primeiro capítulo do seu livro, diz assim: se os dons espirituais são para os dias de hoje, não é uma questão secundária e tangencial, que existe apenas para os teólogos debaterem. Ela diz respeito diretamente à própria missão da igreja e à maneira como ela exerce o seu chamado. Ela está relacionada à maneira como falamos ao mundo, como confrontamos o inimigo, as expectativas com que ministramos aos que tiveram seus corações partidos, aos que foram feridos e estão desesperados. E está vinculada ao modo como respondemos às seguintes perguntas: devemos ou não ser a igreja da Bíblia? Devemos ou não devemos edificar a igreja com as ferramentas que Deus nos deu? E aí, qual é a resposta para essas perguntas? Nós devemos ser a igreja da Bíblia? Se sim, a igreja da Bíblia era uma igreja carismática, era uma igreja cheia de dons. Por carismático, eu estou justamente afirmando isso. A palavra carismático traz a ideia dos dons, da experimentação dos dons. Outra pergunta: devemos ou não edificar a igreja com a ferramenta que Deus nos deu? Devemos usar as nossas próprias ferramentas ou as ferramentas de Deus, ou que Deus proporcionou para nós? Se a resposta é as ferramentas de Deus, então os dons espirituais são para a igreja dos dias atuais. Amém? Então, o nosso ministério precisa ser um ministério ungido, um ministério avivado. E aí a lição diz assim: um ministério avivado, ungido pelo Espírito Santo, é indispensável à missão da igreja nestes últimos dias. No segundo ponto, nós temos aqui autenticado por Deus. Um ministério avivado é um ministério autenticado por Deus. Um ministério ungido não se desenvolve apenas por intermédio de instrumentos formais e acadêmicos, dentro dos padrões hermenêuticos, exegéticos e homiléticos da pregação. Olha só, a pregação é um momento sublime e muito importante no culto cristão, na liturgia de culto da igreja. Sim, ninguém nega isso. Porém, nós devemos prezar pelo equilíbrio em entender que a pregação é muito importante, com conhecimento, com uma bela interpretação, aliás, uma interpretação correta do texto, com uma boa oratória, mas nós não podemos abrir mão da unção do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Pode-se muito bem pregar na simplicidade para um povo simples, mas debaixo da unção e do poder de Deus. Uma coisa não pode substituir outra, as duas têm que andar junto. O que não pode é a igreja prezar pelo formalismo, vivendo uma vida de sequidão espiritual, de frieza, de mornidão, porque esta não é a vontade de Deus para a sua igreja. A vontade de Deus é que a sua igreja seja uma igreja avivada, uma igreja que viva debaixo do poder de Deus. Eu me lembro das palavras de Paulo aos Coríntios, se não me falha a memória, dizendo: eu não vim a vós com palavras persuasivas de sabedoria humana. Olha só, o próprio apóstolo Paulo, cheio do conhecimento de Deus, ele vem falar para os coríntios que a pregação dele consistia em demonstração de poder de Deus. Amém? Então, o modelo da pregação do Novo Testamento é uma mensagem confirmada pelos sinais e prodígios de Deus. E em terceiro lugar,
o ministério ungido glorifica a Cristo. O ministério ungido pelo Espírito Santo glorifica a Cristo e não o homem. O propósito da busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais não é se promover através destas ferramentas. Na verdade, o propósito é glorificar a Cristo, porque quando há a manifestação poderosa do Espírito Santo de Deus na igreja, Cristo é glorificado. Quando há manifestação de dons espirituais, Cristo deve ser glorificado. Quando há batismo com o Espírito Santo, Cristo deve ser glorificado. Quando as línguas estranhas estão na boca do povo de Deus, Cristo é glorificado. Deus é magnificado por estas línguas. Deus é louvado por elas. Então, a igreja ungida, o ministério ungido deve sempre visar a glorificação de Cristo, a glória de Deus. E assim Deus em Cristo é glorificado a partir da nossa instrumentalidade na obra do Senhor. Amém? Que Deus em Cristo o abençoe e faça do ano de 2023 na sua vida o ano do avivamento. Se ainda não é batizado com o Espírito Santo, busque. Se já é e não experimentou dons espirituais, peça a Deus os dons espirituais. Vamos viver uma vida de fervor. Vamos resgatar este fogo pentecostal, que iniciou-se lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, atravessou os séculos e chegou a nós, trazendo o poder de Deus nas nossas vidas. Não se esqueça, se inscreva no canal, compartilhe com alguém, deixe o seu like e eu espero você até a próxima. Deus te abençoe em Cristo Jesus.